Bom, pessoal do segundo ano, dando sequência em Física, agora é a vez do módulo 10. Por favor, peguem a apostila, frente 2, módulo 10, que a gente vai falar sobre construção de imagens. Olha só, na aula anterior, o assunto foi com relação ao comportamento dos espelhos côncavo e convexo e seus raios notáveis. Cada espelho tem 4 raios notáveis e a partir de agora eu vou mostrar para vocês no desenho pronto que você sempre vai pegar 4, dos 4, melhor dizendo, você vai escolher 2 para que os raios refletidos se encontrem e assim a imagem se forme no encontro dos raios refletidos. Repetindo, os raios refletidos do espelho vão se encontrar no ponto onde a imagem vai ser formada em relação ao eixo principal. Então, dado um objeto colocado frente ao espelho côncavo ou espelho convexo, a imagem pode ter características que vão poder variar, principalmente no caso do espelho côncavo, à medida que a posição do objeto muda em relação ao espelho, né? Se ele está mais próximo e tal. No primeiro desenho, eu gostaria que vocês observassem que esse é o objeto, de onde os raios partem, ó, sempre partindo do mesmo ponto, foram 2 raios escolhidos. Esse objeto, a princípio, está longe do espelho, né, numa distância maior do que o próprio raio de curvatura, está antes do centro. O raio que sai da cabeça do objeto paralelo bate no espelho e sai no foco. O raio que sai da cabeça do objeto passa pelo foco, bate no espelho e sai paralelo. A gente já estudou isso na aula passada, lembra? Paralelo, foco, foco, paralelo. O detalhe é que eles têm que sair do mesmo ponto e aí eles vão chegar no mesmo ponto. Nesse ponto aqui formou a imagem. Repara-se, nitidamente a imagem é menor que o objeto. Ela está de cabeça para baixo em relação do objeto, a gente fala que ela está invertida. E o principal detalhe, como os raios efetivamente se encontraram depois de refletir, ela é uma imagem real. Então, ó, classificação da imagem, real, invertida e menor que o objeto. Tem gente que decora, toda vez que for antes do centro de curvatura do espelho côncavo vai ser assim. Mas uma coisa que é bom você decorar mesmo como dica é que toda vez que for real vai ser invertida. Certo? Essa é a primeira situação. Na segunda situação, uma situação considerada muito especial, o objeto está se aproximando do espelho côncavo, olha só. Está em cima do centro agora, pessoal. Mesmos raios, paralelo sai no foco, foco sai paralelo, só que esse aqui, se você for desenhar, vai ser muito difícil, vai depender muito de escala. Só que esse aqui compensa decorar, sim. O objeto vai projetar uma imagem exatamente no ponto onde ele fica. Os raios vão se encontrar, por isso a imagem é real. Outro detalhe que eu não falei anteriormente, quando a imagem é formada do mesmo lado em relação ao espelho, do mesmo lado que o objeto, ela vai ser real. E repito, toda vez que ela é real, ela é invertida. Pelo desenho você percebe que ela é invertida e nesse caso vai ser do mesmo tamanho porque está em cima do centro. Mas, de qualquer forma, foram 2 raios escolhidos. A imagem se forma no encontro dos raios refletidos. Terceiro caso do espelho côncavo, o objeto está se aproximando do espelho, tá vendo? Agora ele fica entre o centro e o foco. Raio paralelo sai pelo foco. Raio pelo foco sai paralelo. Encontraram os 2 raios efetivamente, formando uma imagem do mesmo lado que o objeto, em relação ao espelho, a imagem real. Toda imagem real é invertida e, nesse caso, nitidamente maior que o objeto. Tá aí a classificação dela. Ok? Na quarta situação, também uma situação especial, o objeto está em cima do foco do espelho, mesmos raios praticamente, só que vai mudar um aqui, ó, paralelo sai no foco, aqui não tem jeito de passar paralelo no foco, né, mas aí vai no vértice e volta com o mesmo ângulo, olha aí. Nesse caso, você tem feixes paralelos de raios refletidos. Eles não vão se encontrar nem aqui, nem se você prolongar. A imagem não se forma, ou tem material que fala que ela se forma no infinito, mas enfim, a imagem é imprópria, ela não tem classificações específicas. Toda vez que está em cima do foco, do espelho côncavo, imagem imprópria. Último caso do espelho côncavo, repara que agora o objeto está bem próximo do espelho. Isso aqui, por exemplo, se você for olhar aqueles espelhos de maquiagem ou se barbear, é exatamente o funcionamento dele, né? Você fica próximo ao espelho, e aí você vai obter uma imagem bem maior do que o seu rosto, vai conseguir ver detalhes e ela não vai inverter. Olha só, o raio paralelo sai pelo foco, o raio do vértice sai com o mesmo ângulo. Aqui eles não vão se encontrar nunca, mas se você prolongar, ó, eles se encontram.
Quando o prolongamento dos raios se encontram, você vai formar uma imagem do lado virtual do espelho, ou seja, a imagem é virtual. Agora, do mesmo jeito que toda imagem real é invertida, isso aqui anda junto também, viu, gente? Ó. Toda imagem virtual também é direita, certo? Toda imagem virtual é direita, não esquece. E aqui nitidamente maior que o objeto. Por fim, pessoal, o espelho convexo ele só tem um tipo de classificação, então se você quiser decorar que toda vez a imagem virtual direita é menor para o espelho convexo, tá valendo, independente de onde que o objeto vai estar, porque foco, centro, aqui eles não vão mudar. A questão aqui, ó, paralelo saiu na direção do foco, vértice saiu na direção formando o mesmo ângulo. Os raios refletidos, ó, um veio para baixo, o outro foi para cima, o espelho é divergente, eles não vão se encontrar aqui, mas se você prolongar, eles se encontram. Imagem formada de prolongamento, imagem formada atrás do espelho, imagem formada em lado diferente do objeto em relação ao espelho, imagem virtual, toda imagem virtual à direita, e o espelho convexo sempre imagens menores. Hora do exercício. Esses exercícios, a partir da página 199, eles são um jogo rápido demais, viu, gente? O primeiro e o segundo, por exemplo, já traz desenhos prontos. No primeiro, esse é o objeto, esse é o espelho côncavo, já está pronto aí no desenho de vocês, ó, o raio sai paralelo, vem no foco, o raio foco sai paralelo, os dois se encontraram aqui, a imagem é real. Toda real é invertida e nitidamente maior, por isso a resposta é a letra B. Espelho convexo, você não precisava nem olhar no desenho, vai ser menor invertida, menor direita e virtual sempre. Isso aqui é sempre para o espelho convexo, viu, pessoal? Agora, paralelo saiu no foco, vértice mesma abertura, e aí você tem a classificação menor direita e virtual do número 2. A resposta é a letra A. Número 2, resposta A. Agora, o número 3 é uma situação que você vai ver alguns desenhos aí. Espelhos, tem 3 espelhos, espelho A, B e C. Você repara assim, principalmente no espelho C. O espelho C deu uma imagem maior, então quer dizer que o espelho C pode ampliar os objetos. Se o espelho C pode ampliar, ele é côncavo. Agora, os 3 dão imagens direitas. Lembra que toda imagem invertida é real, toda imagem direita é virtual. Então, por exemplo, a imagem do espelho C é uma imagem de espelho côncavo porque ampliou. E é virtual porque ela está direita. Então, a resposta aí é a letra C. Ok? Agora, o exercício número 4 é um exercício famoso, inclusive eu uso uma tela interessante, que é um sujeito segurando uma bola refletora, a parte de fora da bola, então é uma parte convexa que vai refletir, né? Repara que no desenho está mostrando a ampliação do campo visual e tudo mais. A resposta aí é a letra A. Mais importante, inclusive, do que o que a gente acabou de fazer nesse módulo, são os próximos que vão tratar sobre as equações de Gauss. A gente vai, todas essas classificações, maior, invertida, real, menor, direita, tudo isso a gente vai conseguir fazer através de cálculo, um estudo analítico, e assim é que mais cai no vestibular. Qualquer dúvida, estou à disposição. Próxima aula a gente vai falar sobre as equações de Gauss.